Olá, sejam bem-vindas ao canal Conselhos Femininos. Meu nome é Andrea Souza, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, trazendo mais uma história real. Todas as terças-feiras, às 19 horas, eu trago uma história real. Claro que vocês estão perguntando, mas hoje, Andréia, é quarta-feira. O porquê que ontem não teve a história no canal? Gente, semana passada não teve, né? Eu não trouxe a história aqui no canal porque eu estava passeando com a minha família, estou de férias e aproveitei aí para fazer uma pequena viagem, descansar, recarregar as baterias, né? Isso é muito importante, a gente precisa desse momento. A vida é uma correria, é uma guerra todos os dias, né? Para nós que somos mulheres, temos casa, filhos, enfim, é uma luta. Então a gente precisa ter esse tempo, né? A gente precisa tirar um tempinho para poder esquecer um pouco de tudo, né? De tudo. E só curtir, né? Então por isso que eu não trouxe a história aqui no canal. Mas, né, eu cheguei de viagem recentemente, então estou aí me organizando novamente, novas histórias estão chegando, e então por isso que só hoje saiu aqui a história, tá? Dessa semana. Mas podem deixar que toda terça-feira nós estaremos aqui, tá bom? E aproveitar convidar você que está sempre aí ligadinho conosco, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, que é extremamente importante, inclusive para essa história de hoje, né? Que é muito interessante. Eu gostei demais, demais dessa história. Na verdade, desse relato aqui, muito interessante, que tem muito a ver comigo, com a minha pessoa, com a minha história de vida. Então, eu tenho propriedade para falar, lugar de fala para falar sobre esse assunto aqui. E quero que vocês deixem o comentário de vocês, tá? Então, vamos para a história de hoje. Olá, me chamo fulano de tal e quero aqui expor algo que é muito discutido entre nós mulheres negras. E você é uma mulher negra? Sim, com muito orgulho, negra, preta, enfim, não importa a nomenclatura, porque há quem diga que tem que ser falado preta, há quem diga que ser falado negra. É algo que eu até creio que é um pouco americanizada essa questão da palavra preta. Mas é negra que eu fui criada, minha avó negra, minhas bisavós, minha mãe, cresci e não importa, né? A minha cor é linda, maravilhosa, eu tenho muito orgulho de ser uma mulher negra, de ser mãe de filhas negras também. Acredito que assim como eu, já teve problemas com relação aos relacionamentos interraciais. Eu, como a grande maioria das mulheres negras, sempre me sentia excluída, sempre sonhei em ter uma família, um esposo carinhoso, mas confesso que já estou desistindo. O que acontece é que sempre os homens brancos são os que mais me notam. E eu, por receio, acabo cortando. Não sei se por medo ou por ganhar o nome de palmiteira, eu procuro não me envolver. E com isso nunca consigo entrar em um relacionamento duradouro. Mas confesso que também me interesso por eles. Porque acredito que o amor não tem cor. O que realmente importa é a intenção da pessoa com relação a mim. Seu caráter, seus objetivos, enfim. O que você, como mulher negra, tem e que tem família, acha sobre isso? Então, gente, interessantíssima aqui. Eu gostei demais, demais disso aqui. Provavelmente essa pessoa eu não conheço pessoalmente, mas ela deve me seguir no Instagram, ou já deve ter entrado no meu Instagram, porque ele é aberto, né? Conselhos femininos. Então, por isso que ela viu que eu tenho família, que eu tenho filhas. Então, ela resolveu me perguntar, né? E eu tenho lugar de fala sobre esse assunto, porque realmente sou uma mulher negra, de família negra, mãe, avós, né? Enfim. Bom, minha linda, primeiro, vamos lá. Essa questão de ganhar o nome de palmiteira, vamos lá. Eu acho isso ridículo, para começar, ridículo. Porque, vamos lá, eu cresci, assim como você, assim como a maioria das mulheres negras, excluída, sim, né? A gente sempre era deixado de lado. A gente só ganha conhecimento disso quando a gente cresce, quando a gente amadurece, que até então, quando criança, a gente acha tudo normal, a gente não tem essa percepção das coisas.
A gente sempre sofreu, né? O racismo, a discriminação, a rejeição. Só que a gente achava normal. A partir do momento que a gente foi crescendo, adquirindo conhecimento, maturidade, estudando, abrindo os horizontes, né? A gente percebe que o racismo, a discriminação está em tudo. E não é mimimi, tá? Só quem é negro, e principalmente mulher negra, principalmente no Brasil, sabe que não é mimimi. Porque a gente sabe muito bem o que a gente escuta, o que a gente já ouviu, né? Principalmente de homens, tanto negros e brancos, enfim, né? Então tem isso sim, e não é mimimi. Isso é um fato, é real, não deveria, porque nós já estamos já há quantos anos, né? E nós estamos já no século XXI, já passando, e aí, ou seja, daqui a pouco isso aqui tudo já acabou, porque eu, como cristã, creio que Jesus está às portas, e o povo ainda vai estar com essa palhaçada de racismo, né? E, infelizmente, existe isso sim. Existe a questão do homem negro, principalmente aquele homem negro que é bem sucedido. Ele preferir estar com mulheres brancas, mulheres, né? Que eu acho que para eles isso é como um troféu, né? Ele acha que ele será bem aceito, será bem visto se ele tiver uma mulher branca do lado. Nada contra, claro, gente. Se a pessoa gostou, tem amor, né? Aquilo ali, os dois deram certo, são pessoas que têm o mesmo objetivo, ok. Mas estou falando aqui no geral, estou falando aqui em questão de comportamento, tá? O que a gente vê dentro da nossa sociedade, o que eu vejo dentro da minha família, enfim. Né? Nós estamos aqui fazendo um discurso sobre o que acontece, sobre o que as mulheres negras reclamam no geral. Né? A questão da solidão da mulher negra, da mulher preta, né? E isso existe. Isso existe. Geralmente as mulheres negras que têm mais dificuldade sim de ter relacionamento duradouro, de casar. Geralmente são as mulheres negras que mais sofrem violência doméstica, tá? Pelos seus parceiros, são abandonadas. A maioria das mulheres negras, né, são as que são mães solo. Então, tudo isso é muito sério, isso é real, isso não é balela, isso não é mimimi. E o porquê disso? Isso tem muito a ver também com a questão da mulher negra, né, ser tida como a forte, a guerreira, a brava, a que aguenta tudo, que aguenta porrada, que não é sensível, que não é princesinha, né? Porque a mulher negra ela não foi criada como uma princesinha, como delicada. Entendeu? Então isso também tem muito a ver, sim, tá? Então muitas das vezes a própria mulher negra, ela se coloca também numa situação de que não merecedora do que é bom, daquele homem que é carinhoso, daquele homem que é educado, daquele homem que vai tratar ela como uma princesa. E às vezes ela até consegue ter esse homem, mas ela não consegue levar essa relação. Por quê? Porque ela tá tão, sabe, isso tá tão inserido dentro dela de que ela não merece aquele carinho, aquele amor, aquele afeto, que ela, sem perceber, ela acha que não merece. E ela não consegue levar essa relação adiante. Isso existe, gente, porque isso já aconteceu comigo. Eu, como mulher negra, posso falar, tá? Então, eu aprendi desde pequenininha a ser forte. Eu ouvia da minha avó, sabe, falar comigo que eu era forte. E eu cresci com isso. Eu cresci, né, me achando uma mulher forte. Eu sou forte e tal, eu aguento porrada, eu aguento as lutas. E foi justamente por isso que eu sou uma mulher, até então isso demorou a cair a minha ficha, a entender como eu era, as minhas dificuldades, né? A dificuldade que eu tinha até de chorar. Por quê? Porque quem é forte não chora, tá? Quem é forte não chora. Assim como o homem é criado, né? Homem não chora. Nós mulheres negras também, né? Que somos criados como guerreiras, que temos que ser fortes, que temos que batalhar, então a gente acaba criando essa coraça,
né? E isso é muito triste, porque nós não somos essa fortaleza, né? Que as pessoas sempre ficam falando, né? E nós temos as nossas fraquezas, nós precisamos de amor, de carinho, nós queremos sim sermos amadas, desejadas, né? Nós queremos ser princesas também, né? E até eu entender isso tudo, demorou, mas graças a Deus, né? Eu aprendi. Como? Primeiro, me deixando ser amada por Jesus, né? Porque eu sou uma mulher cristã, eu sou uma mulher negra, né? Ou preta, que seja na minha nomenclatura, cristã, que no amor de Deus, no amor de Cristo, eu aprendi a ser, primeiramente, né? Descobri que Jesus me ama e que Ele tem o melhor para mim, o melhor para minha vida. E foi por graças e obra desse amor que eu consegui também aceitar ser amada, porque para você ser amada, você tem que se deixar ser amada. Porque quando você se coloca como a fortaleza, a que não precisa de ninguém, a que não precisa de um homem, que tem muito esse discurso também do feminismo hoje, que está muito inserido dentro da mente das mulheres, não só as mulheres negras, mas as mulheres brancas também, de que ela não precisa de homem para viver, de que ela não precisa de alguém do lado, que ela é forte, que ela é isso, que aquilo. Gente, isso só vem para piorar mais a situação da mulher negra, né? No geral, isso piorou para todas as mulheres, mas as mulheres negras já sofriam com isso, aí agora sofrem mais ainda, né? E é mentira. Nós somos mulheres, queremos sim ser amadas, queremos sim ter um companheiro, assim também como os homens também. Assim Deus nos criou, né? E é algo bíblico, né? Não é bom que o homem viva só, e é realmente verdade, viver só é muito ruim, essa solidão ela é péssima. Ah, então você tá falando que para ser feliz é preciso ter alguém do lado. Não necessariamente, mas eu tenho certeza que a maioria dessas mulheres que tem esse discurso de que não precisa de homem para viver são as mais solitárias, e são elas sim que sonham sim em ter alguém do lado, só que elas têm que bater no peito, né? Que são fortes, que são guerreiras, empoderadas, né? Só que não, né? No fundo, não é coisa nenhuma. Querem ser amadas, querem ser paparicadas. E qual que é o problema em querer ser amada? Qual que é o problema em querer ser paparicada? Qual que é o problema em querer ser princesa? Gente, deixa de hipocrisia, né? Então, eu me descobri assim, porque antes eu era forte, a fodona, forte, guerreira, que não chora, que tem dificuldade de chorar porque não pode demonstrar fragilidade, fraqueza. Não, mas eu sou uma mulher frágil sim também, tá? Eu sou uma mulher sensível também, delicada, que quer ser amada, que quer ser desejada, que quer ter um homem carinhoso, que abre a porta do carro, que puxa a cadeira para eu sentar, sabe? Que me trata como uma princesinha. Então, a gente precisa, a mulher negra precisa desconstruir isso, primeiramente, porque aí ela desconstruindo toda essa coraça, né, que ao longo dos anos as mulheres negras foram criando, né, com todas essas dificuldades que a gente teve e tem, né, a forma que nós somos criadas, para que a gente tenha condição de amar e ser amada, né? Começa por aí. Claro que tem a questão do racismo, sim, que vem por parte também do próprio homem negro, né? Que prefere lá as mulheres brancas, principalmente eles que são quando a gente encontra com um homem que é negro, que é bem sucedido, que é estudado, ele sempre tá ali com uma mulher branca. Dificilmente a gente vê um casal de negros bem sucedidos. Eu posso falar que eu não conheço quase nenhum, eu não conheço, não tô sendo hipócrita, eu não conheço. E quando eu conheço, eu fico assim, admirada e acho lindo. Por quê? Porque não é algo comum, infelizmente. Era para ser? Era. Então, assim sendo, respondendo você, minha querida,
Não tem problema nenhum se você se interessa pelos homens brancos, se você quiser se relacionar com o homem branco. Porque às vezes esse homem branco, claro que tem homens brancos que vão querer a mulher negra só para curtir, né? Porque tem a questão, né, infelizmente, dos homens olhar a mulher negra como um objeto. Não é só a mulher negra, para todas as mulheres, mas a mulher negra tem essa questão também, né? E então isso vai existir, mas não são todos. Existem aqueles homens brancos que, graças a Deus, não são racistas, né? Que, graças a Deus, conseguem olhar para a mulher negra, desejar, amar. Então, se você conhecer um homem que é branco, que ele te tratar bem, que ele queira com você algo sério, que ele queira formar uma família com você, que ele tenha os mesmos objetivos que você, que seja um homem íntegro, de caráter, de uma família bacana, você deve sim se permitir. Porque essa questão de apelidar né, a mulher negra que se interessa por um homem branco de palma inteira, isso é ridículo. Ah, ele é o seu salvador. Não. Ele não tá o homem branco não está salvando ninguém. Não está salvando ninguém. Quer dizer, então, que se essa mulher negra não conseguir um parceiro negro que seja aquele homem que ela sonha em ter para si, porque não é porque ela é negra que ela também vai querer qualquer homem, né? Ela tem que querer o melhor, seja branco, seja negro, não importa. Então, quer dizer, se essa mulher negra não conseguir um homem negro à altura dela, que ela queira, que ela tá no direito, né, de querer ter um homem bacana, né, que queira construir com ela uma família, que tenha caráter, que goste de evoluir como ela, de estudar, sei lá, né, o objetivo dela, se é uma mulher que gosta de estudar, que pensa no futuro, ela quer ter um homem também assim do lado. E se ela não conseguir um homem negro nessa altura, quer dizer que então por isso ela não pode namorar um homem branco? Aí ela é palmiteira? É ridículo isso, né? É ridículo. Aí se ela consegue um homem branco para namorar ou para casar, é porque esse homem salvou? Gente, então veja que a própria mulher negra se coloca aí, né, numa situação até pior. Porque ela tá se colocando, então quer dizer que o cara tá salvando ela, o cara branco tá salvando ela, porque ela não conseguiu casar com um homem negro, com ninguém, então o branquinho vem lá e salvou. Ah, palhaçada, né, gente? Quando eu ouço essas coisas, não, dá até agonia de ouvir. Isso é muita ignorância, tá? Se essa mulher encontrou uma pessoa bacana, seja ele branco, seja ele amarelo, seja ele vermelho, cor de rosa, sei lá, esse cara respeita ela, esse cara ama, quer ficar com ela, quer estar com ela, tem orgulho de estar com ela, assume ela para toda a sociedade. Gente, então isso não existe. Isso não existe, minha linda. Então, se permita sim. O que você tem que ver é que se esse cara é legal, a família, se ele tem os mesmos objetivos que você, se ele vai te assumir, né? Se ele quer com você apenas um casinho ou um namoro sério, independente da cor dele. É isso, essas coisas que você tem que avaliar. E não ficar ligando para essa questão, não. Porque eu, principalmente, como experiência própria, tive relacionamentos com homens negros. E eu te falo, de experiência própria, que o pior relacionamento que eu tive na minha vida foi com um homem negro. O pior de todos. Por quê? Porque era uma pessoa que era ignorante, me tratava mal, era grosseiro comigo, não me tratava bem como eu queria ser tratada, porque eu queria ser tratada como uma princesa, com educação. Eu queria um homem que pensasse como eu, que quisesse evoluir como eu, estudar, progredir na vida. É errado? Não. Então, não caia nessa, não.
Porque experiência própria, eu não encontrei um homem negro que tivesse todos esses predicados que eu estava procurando em um homem. Então, não vai nessa ideia. Eu poderia ter encontrado? Sim, poderia. Mas infelizmente eu não encontrei. Infelizmente não, né? Porque eu encontrei aquele que eu tinha que encontrar para minha vida. O que deu certo comigo, o que foi de encontro ao que eu queria, que me trata da forma que eu quero ser tratada, que me ama da forma que eu quero ser amada, que me deseja da forma que eu quero ser desejada, que pensa, né, ali, que tem os pensamentos alinhados com os meus pensamentos, que me respeita, que me assume, que tem orgulho da minha pessoa, que a gente nem tem tempo para pensar nessas palhaçadas aí de palmitar esses trem, porque não cabe isso dentro do nosso universo, porque, gente, quando tem amor verdadeiro, independente da cor, não cabe nem essas questões, né, aí. Então, não fica olhando para isso, não. Se atente só a isso, em querer conhecer essa pessoa primeiramente, saber quem ele é de verdade, a família, a índole dele, o caráter dele, isso é o principal. Porque se ele for um cara de caráter, se for um cara de boa índole, se for um cara, né, tudo isso já vai só somar. E se ele for um cara, né, sensível, um cara bacana, um cara que não tem essas má influências, né? Porque a questão do racismo, ninguém nasce racista, isso é aprendido. Então, se é um cara que não aprendeu a ser racista, ou se foi um dia, mas ele desconstruiu isso, então, minha filha, você não vai ter problema nenhum com essa pessoa, pelo contrário, né? E é isso que tá faltando na mente de muitos homens negros, né? Porque os homens negros, a maioria deles, não vou falar a maioria, porque, né, não vou generalizar, mas muitos deles, eles não gostam de namorar com as mulheres negras. São filhos de mulheres negras, têm irmãs negras, mas não namoram com mulheres negras. O porquê, né? Então, olha que a questão tá muito mais séria pro lado de cá do que pro lado de lá, né? Venhamos e convenhamos, né? Porque se esse próprio racismo, se esse próprio bloqueio parte do próprio negro, né? Por que as pessoas têm que ir lá e falar que a mulher negra tá palmitando, tá isso, tá aquilo? Não é mesmo? Então, é um assunto, assim, muito, assim, que é polêmico, mas eu posso falar com propriedade porque eu sou mulher negra, tenho filhas negras, primas negras que muitas ainda são solteiras, não casaram. Há aquelas que casaram, se separaram. Há aquelas que preferiram, né, estar sozinha, não casar porque não encontrou uma pessoa bacana. Então, realmente, essa questão da solidão da mulher preta existe. Mas, quando eu percebo e vejo, analiso, né, um olhar crítico mesmo, essas mulheres, né, principalmente da minha família, eu vejo que tem essa questão. Tem essa questão, essa dificuldade de se relacionar mesmo com o homem negro por não preferi-las, e do homem branco porque elas se sentem nessa questão de né, vão me taxar disso, daquilo, a família não vai, da pessoa não vai me aceitar, você entendeu? E também tem a questão também do próprio, de alguns homens que são brancos, quererem essa mulher negra, mas só ali nos momentos, né, escondidinhos, né, e não assumirem essas mulheres quando é para casar. Tem isso também. Então há essa dificuldade, sim. Todo relacionamento já é complicado, né? Homem e mulher já é complicadíssimo. E quando tem essas questões, ainda piora mais a situação. Mas uma coisa eu posso dizer, minha linda, no meu caso, primeiramente, né,
o que eu busquei para minha vida foi me amar, me conhecer, saber o que eu queria para minha vida primeiramente, né? Porque eu sabendo o que eu quero e o que eu queria, eu não ia aceitar menos do que isso, independente de quem fosse, branco ou preto, entendeu? E buscar em Deus, porque Deus tem o melhor para nos dar, né? Então a minha fé em Deus, né, nas promessas de Deus para minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa cristã que sempre criei nas palavras de Deus e creio que Ele tem o melhor para cada um. E eu tomei posse dessa palavra. Eu tinha certeza dentro de mim que eu ia encontrar uma pessoa bacana, que eu ia construir uma família, porque é um plano de Deus para todas as pessoas, independente da cor. Há dificuldade para todo mundo. Existe dificuldade para todo mundo. Claro que para uns mais, para outros menos, mas existe. O que a gente tem que saber é lidar com essas dificuldades e ver o que a gente pode melhorar. E nesse caso, nós temos um grande aliado, aliás, o maior dos aliados, né? Que é o nosso Criador, que é Deus. E é com Ele que a gente tem que contar, primeiramente, né? É crer que Ele tem o melhor para a nossa vida. E fazendo assim, com certeza a gente vai conseguir, sim, vencer essas lutas, essas questões, né? A maioria das vezes é bloqueio, sim, que existe. Às vezes as pessoas, né? Agora falando no geral, independente se é branco, se é preto, se é negro, dificultam, né? As relações, né? Então é preciso se conhecer muito primeiro. E aí a gente aprende a lidar com essas situações difíceis, né? E a gente aprende a não importar com a opinião das pessoas, porque a gente sabe que primeiramente a gente tem que agradar a Deus, né? E confiar nele. Se ele, né, tem o melhor para nos dar e a gente crê e ele nos dá, acabou. Independente se essa pessoa que ele for te dar seja branca, preta ou não importa. O que importa é que vai ser a correta para você, minha linda. Porque afinal, né, como você mesmo diz, o amor não tem cor. Graças a Deus o amor não tem cor, né? Então, vamos com certeza debater mais sobre isso. Vou trazer um vídeo aqui sobre isso, porque hoje foi uma história, um relato, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre a questão da solidão da mulher preta. E aí a gente pode debater mais sobre esse assunto, posso abrir mais, né, sobre isso, chamar outras pessoas, até convidar, né, pessoas para participar desse debate, fazer um debate, quem sabe, né? Mas enfim, gente, essa foi a nossa história de hoje. Deixa aqui o comentário de vocês, mulheres negras, pretas, maravilhosas aí no meu canal, que estão aí no meu canal, deixa a opinião de vocês, né? E vamos ajudar essa nossa linda aqui que nos escreveu, tá ok? Beijo grande no coração de vocês e até a nossa próxima história.